Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre o São Paulo pós esculhambação do jogo contra o Atlético Mineiro e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então vambora pro vídeo. Saiu de lá, pelo comportamento do Zubeldia, deu para perceber com uma revolta imensa com relação à arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. Ele citou alguns lances nesse VT, né? A falta não marcada no Luciano, que aliás originou um cartão amarelo para ele. Zubeldia, né? Ele que estava voltando de suspensão. A falta do Luiz Gustavo, que originou o gol no rebote do Rafael, que segundo ele não aconteceu. E claro, o lance capital do jogo, segundo Zubeldia, uma imagem que ele viu no Twitter, houve um toque de braço do jogador Paulinho antes da bola pegar no seu corpo e entrar. Talvez o único momento não reclamado pelo São Paulo, e não havia por que reclamar, foi a expulsão do Alan Franco no segundo tempo. Aliás, o São Paulo não tinha um jogador expulso desde fevereiro. Foi a primeira expulsão de fevereiro para cá, 5 meses sem um jogador expulso. A direção do clube, por enquanto, só se pronunciou nas suas redes sociais. Tanto o Casares, presidente, o Júlio Casares, como o Carlos Belmonte, diretor de futebol, colocaram no seu Instagram que estão curiosos para ouvir a explicação do VAR. Essa explicação já saiu e não postaram mais nada sobre a repercussão desta explicação. O Casares chegou a citar que haverá, o São Paulo vai buscar seus direitos, haverá aí uma representação contra a arbitragem de ontem. Dentro de campo, São Paulo perdeu aí uma série de 4 vitórias seguidas, caiu só uma posição na tabela, perdeu para o Bahia o 4º lugar, tem jogo só na quarta-feira que vem. Por isso que hoje já acabou o treinamento regenerativo de quem retornou de madrugada, folga no final de semana, a partir de segunda-feira tem a volta aos trabalhos para esse jogo. Para a vaga do Alan Franco não tem tanto problema, tem o Ferrarese, tem o Diego Costa, se não for vendido no final de semana por Krasnodar, tem o Sabino, as opções são muitas. Já para a vaga do Luiz Gustavo não tem nenhum primeiro volante. O Pablo Maia está machucado, então talvez o Bobadilha, que ontem não jogou com o Amidalite, seja o principal candidato, ou até mesmo o Rodrigo Nestor, para atuar ao lado do Alisson na marcação de meio de campo. O São Paulo vai buscar essa partida contra o Grêmio em meio a uma incerteza. O Zubeldia conversou ou não com a Federação Equatoriana. Ontem, quando foi perguntado pela Vitória Leite, a repórter dos canais ESPN presente na coletiva, ele se esquivou e falou novamente sobre a arbitragem. Há um certo temor, digamos assim, uma preocupação, se ele de repente vai conversar com a Federação do Equador e largar o trabalho que vem sendo de forma bem feita, conduzido aqui no CT da Barra Funda, Mário. Antes da gente falar da arbitragem, do Zubeldia, a sua visão do desempenho do São Paulo, porque tentando excluir a parte da arbitragem, que é óbvio, faz total diferença no campo de jogo, faz total diferença quando você pensa no que foi o 2-1, eu acho que é um time do São Paulo que fez uma boa partida, criou chances, perdeu chances importantes, então não é só arbitragem, mas os lances capitais, a gente não tem como não falar do VAR, né? Boa tarde, Gabriel, boa tarde, rapaziada do chat. Deixando um pouco o contexto de lado, os lances polêmicos, as más decisões que tiveram, olhando a parte tática, que acho que é o que me cabe, fora a cornetagem, né? 2 coisas que a gente gosta de fazer: olhar o tático e cornetar. Cara, o tático eu já estava falando lá na transmissão do Arquibancada, né, no pré-jogo, que talvez o São Paulo sofreria pelo esquema, a não ser que tivesse feito, a não ser que fosse fazer a mesma coisa que fez contra o Bahia, onde o time inteiro defendeu, e não foi o caso. Ontem a gente viu em campo um Caleri que não estava tão conectado com o jogo, o Luciano até tentou, defensivamente falando, tá? O Caleri não tão conectado, o Luciano até tenta, mas o meio-campo do Atlético tem uma superioridade numérica, ia tomar conta do jogo, teve. O Lucas, a gente entra num ponto que, assim, o Arana faz ele correr atrás dele, ali eles se anularam. O Arana faz o Lucas defender muito e o Lucas faz o Arana correr muito. Uma opção seria, se o São Paulo ficasse com a bola, a movimentação do Lucas para o meio e do Luciano para o lado. Mas a gente viu um São Paulo com pouca posse de bola, né? Um São Paulo diferente do que foi contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então o São Paulo dá muita liberdade para o Atlético no início da partida e o time do Atlético joga mais ou menos igual ao São Paulo. Tem uma posse de bola muito forte, só que quando não tem a posse de bola, dá muito espaço. E é nisso que o São Paulo consegue criar. A gente sabia do início forte do jogo, me surpreendeu o Atlético começar mais num volume maior que o São Paulo, faz o gol, sofre o empate, só que após o empate, quando o jogo fica igual, a gente tem 2, 3 chances que poderia ter virado, aí até matado o jogo no primeiro tempo, e não faz. E aí a gente entra num mérito que eu entrei também há 2 jogos atrás, que foi o Ferreira.
O Ferreira ele vem muito bem em 3 jogos seguidos, mas o excesso de confiança faz com que ele prenda muita bola. E ontem, o Ferreira era o único cara que conseguia escapar por N motivos, por recurso, porque ele tinha mais volume de jogo pelo lado dele. Enfim, isso não importa. Ele era o único cara que conseguia escapar e criar alguma coisa, só que 2 dessas jogadas dele, ele acaba prendendo demais a bola e ele poderia ter servido para o lado. E o São Paulo poderia ter feito 1 ou 2 gols a mais. Então, eu acho que esse excesso de confiança faz com que ele prenda demais a bola e acaba prejudicando o coletivo, né? Não é... Uma coisa tá... Eu sou defensor do grande lance, sim, mas quando tá 2-1, última bola do jogo, 2-0, aquele lance para você coroar a cereja do bolo da sua partida, sabe? Você vai muito bem e aí no último minuto você faz uma pro grande lance, fala pros caras, pô, eu fui pro meu momento e tal. Agora 1-1, fora de casa, num jogo difícil, eu acho que tem que tocar pro companheiro melhor colocado, porque ganha todo mundo, né? Todo mundo ganha o bicho, o time ganha os 3 pontos, então eu acho que esse preciosismo dele acabou, em certa forma, ali, não fazendo com que o São Paulo deslanchasse. E, cara, o segundo tempo pelo primeiro tempo ser muito intenso, o segundo tempo os 2 times acabam diminuindo o ritmo, o São Paulo sofre com a expulsão do Alan, e aí, cara, entra naquele mérito que eu defendo. Pontos corridos, você tem que tentar pontuar de alguma maneira, ou fazer o máximo de pontos possíveis. 2-1 pro Atlético, com 1 a menos, o Zuba tenta colocar o Eric e o André ali, faltando 4 minutos. Cara, poupa os meninos, o Lucas já estava desgastado, o Caleri estava desgastado, o Luciano desgastado, o Ferreira por estar tentando toda hora desgastado. Mano, tira os 4, põe 4 caras novos, fala, rapaziada, 2-1 pros caras. Se tomar de 4-1, se perder de 2-1, vai dar na mesma. Vamos tentar. Todo mundo se fecha para trás da linha da bola, o lado que rouba a bola sai o cara do lado e o André, se sai do outro lado sai o Eric e o Rato, e vamos embora, vamos 4, vamos tentar alguma coisa. E aí não é demérito, né, cara? Com 1 a menos, tentar alguma coisa, eu acho que também não é responsabilidade dele, a expulsão, a troca, enfim, ele tem alguma coisa, acho que o movimento do Luiz Gustavo para zagueiro faz sentido, ele acerta nesse momento, mas ele, como já estava perdendo, como que meio a gente já estava lascado mesmo, ele poderia tentar colocar ali 4 jogadores frescos e falar, rapaziada, todo mundo para trás da linha da bola, quem roubou, escape, a gente tenta alguma coisa, vamos no coração. E, bom, enfim, eu acho que o São Paulo faz um jogo bom, não dá para considerar bom porque perdeu, mas faz um jogo ok, um jogo competitivo, contra o forte time do Atlético também teve vários retornos em campo, né, mostrou o seu poder, mostra que é uma equipe qualificada, mas dava para ter sido melhor. E aí, em cima disso também... Muito obrigado, senhores. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Então, vamos separar um pouquinho, né? A gente fala sobre os lances polêmicos e depois eu falo sobre o desempenho do São Paulo nessa partida diante do Atlético Mineiro. Sobre os lances polêmicos, o árbitro ele precisa entender se a intensidade foi o suficiente ou não para marcar a falta. Ele precisa medir a intensidade, ou pelo menos se nortear dessa forma, né? Então, no mesmo lance em que a falta é marcada a favor do Gachi, o primeiro gol do Atlético Mineiro, no mesmo lance, o Luciano, na origem da jogada, também é acertado. Para mim, não houve intensidade para marcar falta no Luciano, como não houve intensidade para que ele pudesse marcar falta a favor do Atlético Mineiro, a falta do Luiz Gustavo no Vargas. Então, para mim, a falta não aconteceu. E aí sim, o Hulk bate a falta, o Rafael solta e o Vargas marca o primeiro gol do Atlético Mineiro. Eu não concordei com a marcação dessa falta, tá? No lance envolvendo o Paulinho, no segundo gol do Atlético Mineiro, eu já pensei de uma forma, vendo uma imagem, eu já mudei de ideia vendo outra imagem, ou seja, não há nenhuma imagem conclusiva a respeito. Não há nenhuma imagem conclusiva. Então são várias interpretações de acordo com ângulos completamente diferentes. Se não há nenhuma imagem conclusiva, tem que valer aquilo que foi marcado pelo árbitro de campo. Isso deve acontecer sempre. O árbitro de vídeo só deve interferir naquilo que foi marcado pelo árbitro de campo se ele tiver convicção, ou seja, uma imagem clara, que ele possa mostrar para o árbitro de campo para que ele realmente entenda que ele errou. Se não há nenhuma imagem conclusiva a respeito, tem que ser marcado ou tem que ser validado aquilo que foi marcado pelo árbitro de campo. Portanto, nesse caso, gol do Atlético Mineiro. Mas entendo que a arbitragem foi caseira, mas não me surpreende. O Marcelo de Lima Henrique, para mim, é um árbitro
É um árbitro, é mais um, né? É mais um ruim que atua no futebol brasileiro. Muito bem. O Beto aqui está falando em relação ao Zubeldia, enquanto ele não se colocar como uma régua moral do futebol brasileiro, a revolta dele é completamente normal. E o Fernando... Aliás, Tira... Diga lá, fala. Só com relação ao comportamento do Zubeldia, tá? Ele tem todo o direito de ficar irritado e demonstrar isso na entrevista coletiva, mas eu tô com você nessa. Ele passou do ponto e ele foi deselegante com o repórter. Bom, vamos falar do São Paulo, hein? O São Paulo vai à CBF, independentemente do que tenha lá no conteúdo do áudio, que até a hora que eu tô gravando aqui esse vídeo não foi divulgado, o São Paulo vai fazer uma série de reclamações contra o árbitro Marcelo de Lima Henrique, né? Que é o árbitro que apita pelo Ceará, mas ele é carioca. Experiente, inclusive, 58 anos, é um dos árbitros mais experientes, mais velhos aí que apitam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Marcelo de Lima Henrique, muito criticado, né, por não ter marcado uma falta no lance que dá origem ao primeiro gol do Atlético Mineiro. O São Paulo reclama também de uma possível expulsão do Hulk, né, não há reclamação em relação ao Alan Franco, mas e a questão que bate na mão ali do Paulinho no segundo gol do Atlético Mineiro. Então é um pacote de reclamações. O São Paulo tem lá imagens, fotos ali, está montando ali uma espécie de um dossiê para entregar à CBF. E, importante, hein, o presidente Júlio Casares, que já voltou para São Paulo, né, depois da questão da CBF lá, de ser ali na seleção brasileira, né, ser o chefe da delegação, o Júlio Casares, inclusive, pede para que não tenha mais a escalação do Marcelo de Lima Henrique em jogos do São Paulo. Então, São Paulo está bastante... Você tá falando de coisa boa, né? Eu ficar pensando aí nesse jogo patético que aconteceu na quinta-feira. O Zubeldia confirmou que fica no São Paulo. Ele rejeitou a proposta da Federação Equatoriana de Futebol e confirmou que permanece no São Paulo Futebol Clube. Ótima notícia, pelo menos uma ótima notícia nessa semana que estamos, né? Importante, manutenção do trabalho, perspectiva aí de bons frutos, né? Lembrando que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Essa questão de conclusivo ou não conclusivo, pelo amor de Deus, tem imagem com a mão do cara. Não é possível, mas tudo bem, vai. Conclusivo para uns, inconclusivos para outros, a gente tem que respeitar. O lance da falta também que não existiu. Então, assim, é um jogo totalmente afetado pelo desempenho pífio ridículo da arbitragem. Tanto da arbitragem de campo quanto do VAR. Mas futebol brasileiro e, assim, quem vai querer investir, né, no futebol como o nosso, né, onde você não tem previsibilidade, onde tem situações que até hoje acontecem como essa cada rodada. Mas o São Paulo foi beneficiado contra o Bragantino. Mas quando é grande contra grande, né? O bastidor lá do Júlio Casares, que foi lá para os Estados Unidos para ir para Disney, para a Universal, para ir para Parque de Diversões, não dá em nada. Sabe, foi perder o tempo para ficar com a seleção lá. Jogo seguinte, acontece o que aconteceu. Mas tudo bem. Agora são 3 pontos perdidos. A CBF pode vir aí que admitir erro, que eu acho que não vai admitir, mas se admitir também não vai mudar em nada, porque são 3 pontos perdidos. Né? Mas São Paulo não quer mais o árbitro nesse jogo. Então o São Paulo tem que começar a fazer com todos os árbitros. Joga sem árbitro, que é melhor. Entendeu? Mas é isso. O São Paulo agora volta suas atenções ao Grêmio. O Grêmio tá lá embaixo na tabela, mas o São Paulo vem com alguns problemas. Né? O Luiz Gustavo não vai poder jogar, terceiro amarelo. Alan Franco tomou vermelho. E não sei o que vai acontecer com o Zubeldia futuramente. Né? O Zubeldia agora que é o inimigo número 1 da imprensa. Tá uma palhaçada só. Né? A pergunta do cara, ficou irritado? Não precisava nem perguntar se ele ficou irritado. A cara dele estava dizendo que ele estava irritado. Mas todo mundo tem o direito a fazer qualquer pergunta, né? Fazer o quê? Agora também tomou aquela resposta, né? Que assim, também, Zubeldia, não se estressa não, Zubeldia. Deixa de lado, passa, pula. Eu não quero responder, pula. Entendeu? Mais fácil. Então, assim, voltando ao assunto, São Paulo agora com o treinador confirmado que permanece. Né, vai aí pro mercado aí, a esposa do Thiago Mendes aí postou uma foto que o cabelo dela tá caindo, que a negociação lá no Catar tá brava, tá difícil, tá fácil não, os caras não querem liberar com facilidade. Então o São Paulo aí penando, lutando aí pra contratação do jogador. São Paulo precisa contratar, vídeo que os seus rivais aí, né, como Palmeiras, Flamengo, Atlético e o Cruzeiro. Nossa, o Cruzeiro contratou gente pra burro. Tem contratado muitos jogadores. Eu acho que talvez essa janela aí, o Cruzeiro é o que sai mais fortalecido. Bons nomes, chegando à Toca da Raposa. O Atlético Mineiro também contratou. Então, assim, o São Paulo tem que se mexer. Agora, tem toda uma dificuldade financeira. Que, por exemplo, hoje o Flamengo
Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro não tem. Atlético Mineiro e Cruzeiro por uma outra história. Tem os bilionários por trás lá que vão lá e aportam. O Palmeiras e o Flamengo porque se organizaram, né? E conseguiram meio que sanar as suas dívidas. Então fica mais fácil para essas equipes também trazer bons jogadores e investir altos valores, coisa que o São Paulo hoje não consegue fazer. Então assim, acho que se não houver uma guinada financeira assim, em 360, acho que vão ser anos assim que o São Paulo, que continue assim, claro, vai engateando aos pouquinhos, até, quem sabe, daqui a alguns anos poder chegar no mesmo patamar financeiro que Palmeiras e Flamengo. Que aí você consegue brigar de igual para igual no investimento, né? Então, assim, vamos aguardar se haverá novidades. Acho que os nomes a gente já conhece. É Alexandre, Thiago Mendes. Eu acho que tinha que ver uma outra opção. Chegamos a falar em Christian Borja, do Equador, como lateral esquerdo. Mas tem que buscar urgentemente um lateral esquerdo. Talvez pensar até em buscar um zagueiro ou começar a botar os garotos da base para ver no que dá. O Igão lá e o Belém. E, claro, um volante. Mas esse volante acho que tá óbvio que é o Thiago Mendes, né? Na lateral esquerda que fica porque você canal Alexandre, né? Que o Souza lá, jogador do São Paulo, tem falado que o São Paulo já fechou com o jogador e tal. Hoje é dia 13 e nada. Então, assim, São Paulo vai se preparar durante a semana. Se o dia acalma os ânimos. Um jogo que, em teoria, o São Paulo tem que buscar os 3 pontos, porque o Grêmio tá lá embaixo, mas é o Grêmio, é um clássico brasileiro, então não vai ser um jogo fácil, não. Né? Então é isso, é o fim de semana sem jogos do São Paulo. O São Paulo só volta no meio da semana que vem. Até porque a grande CBF achava que o Brasil ia chegar na final da Copa América, só ela, né? E é isso, né? São Paulo agora voltando aos treinamentos, sem grandes novidades. A única, e acho que muito boa, grande novidade de ontem e de hoje é a permanência do Zubeldia, que aí dá perspectivas aí de manutenção do trabalho, que assim, apesar do todo, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, acho que o São Paulo fez um jogo competitivo. Perdeu muitas chances. Acho que o Ferreirinha tem que ser aí moldado de uma maneira melhor para ver se acerta essas finalizações, né? Ou se solta a bola, né? Toca para alguém que esteja em melhor posição. Porque ele tá em uma boa fase, ele cria jogadas individuais, ele é um desafogo do São Paulo. Agora, só falta aquele último passe, o último chute. Entendeu? Porque aí o São Paulo pode vir a se beneficiar com muitos pontos nesse Campeonato Brasileiro. E não só no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores e na Copa do Brasil. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer pegar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, como eu sempre peço, nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos?